Queridas irmãs, queridos irmãos, desejamos muita paz a todos. O tema que temos hoje, né, para a nossa reflexão é família e reencarnação. Podemos observar que ao longo da existência do homem na Terra, esse conceito família sempre teve uma importância muito grande. Logo, nós também podemos deduzir que dos recursos que Deus nosso Pai oferece a seus filhos pelo seu amor, pela sua bondade, a família é seguramente uma das mais importantes. Mas é também da família que nós recebemos o talento mais imprescindível na nossa individualidade, que é o corpo físico, que é a reencarnação, né? Então essa associação família e reencarnação, ela traz importantes reflexões para a nossa existência e vamos tentar, né, mostrar alguma coisa a esse respeito, observando que a formação das famílias permitiu que o ser humano encontrasse mais segurança, pois a união do grupo confere mais proteção aos indivíduos desse grupo contra inimigos, isso no passado, quando eram nômades, quando éramos primitivos, e ainda hoje, né? E facilitava também no passado a caça, a coleta de alimentos nos tempos mais recuados. Mas nós podemos observar que continua nos tempos atuais, as famílias constroem lares, que se tornam ilhas de paz e harmonia. E aí entra um fato importante que temos que refletir, que é sobre essa questão do lar. Já pensaram sobre essa questão? Há uma diferença entre casa e lar muito grande. A casa é uma construção física, que nos tempos primitivos já nos foi uma oca, já nos foi uma gruta, já foi uma construção muito rude, etc. Hoje não, nós temos ótimas moradias, etc, etc. Mas a família, o lar é uma construção psíquica. Então, a casa é uma construção física, que também progride com o espírito. Na proporção que fomos progredindo, as nossas casas foram melhorando. Hoje nós temos edifícios de muito boa qualidade, muita beleza. Temos bairros muito bonitos, muito bem harmonizados, etc. Mas o que é mais importante é a construção do lar. O lar se constrói com o quê? Com entendimento, né? Primeiro, a união de afetos. Que essa união seja feita sempre em cima de afeto. Pois que, uma vez que somos espíritos da terceira ordem, portanto, reencarnado num planeta de provas e expiações. Muitas adversidades vão surgir. E se não iniciou com afeto, se não mantivermos o afeto, vai ser muito difícil mantermos a harmonia. E é exatamente a harmonia no lar, essa união no lar, que torna o nosso lar numa ilha de paz. E quanto isso é importante, pois que uma vez que os embates da vida vai nos levar a diversas situações que nos desgasta bastante, né? O simples fato de estarmos em atividade, quem está numa grande cidade, por exemplo, a dificuldade de deslocamento, né? Os custos, etc. Quem está numa periferia, no interior, por exemplo, mas também encontra outros tipos de dificuldades, intempéries, etc, etc. Então, tudo isso, além do trabalho físico, uma quantidade muitas vezes extenuante de trabalho, isso nos leva a ficar extremamente desgastado. Mas a certeza de retornarmos no final do dia para uma casa, para o lar, para essa ilha de paz e de harmonia, isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança muito grande. E a partir do momento que nós entramos na nossa ilha de paz, né, e começamos a providenciar os recursos do afeto, né, botar em prática os recursos do afeto, nós começamos a nos sentir muito mais seguros, passamos as nossas horas de repouso em muito mais segurança. Então, em todos os tempos, a família foi muito importante. Muito importante porque
se tivéssemos que seguir individualmente, seria praticamente inviável a vida na Terra, né? Mas essa condição que Deus, nosso Pai, nos deu, né, dentro da lei de sociedade, né, que é nos unirmos como família, né, e dentro da lei de trabalho, trabalharmos para a manutenção disso, e dentro da lei de progresso. Isso nos levou a progredir. Isso nos levou a sair, né, da gruta, da oca, para as moradias de muito melhor qualidade hoje, e muito mais harmonia, muito mais tranquilidade, muito mais segurança, né? E que a gente pode observar, então, que a família é um dos itens mais importantes no método didático que Deus, nosso Pai, escolheu para conduzir os espíritos de simples e ignorantes a espíritos puros. Esse método é fantástico, né? O método didático da união, da educação mútua, da educação dos filhos, dos descendentes, da convivência pacífica, harmoniosa. Isso tem trazido muito ganho e nós podemos observar em nossas vidas, em torno de nós, o quanto pesa essa questão da união familiar, né? Nós temos, ao longo da história, diversos casos, né, que nos mostra com muita facilidade, né, essa questão da família. Existe uma ciência, a arqueologia. Essa ciência é fantástica, pois ela adota o método, né, profundo de ciência, mas o método de pesquisa ele é muito peculiar e exige muito zelo, muito cuidado, né? Nós vamos encontrar gente de todas as idades, muitos jovenzinhos, outros de idade mais avançada, aprofundando-se num sítio arqueológico. E o que é interessante, eles não escavam, essa não é a expressão correta. Eles vão de espátula e pincel, espátulas e pincéis, removendo rocha, catando caquinhos de ossos para que possam, através da ciência muito desenvolvida hoje, né, remontar a história da humanidade. Aquela história que não foi escrita, né? E nós podemos encontrar aí, desde o tempo que nós éramos hominídeos, né, a união familiar. E aí essa ciência ela tem essa característica, né? Ela pesquisa tudo, como é que viviam, como é que adoravam, né? Como é que se enterravam, etc, etc, etc. E isso deu para acompanhar também um progresso da humanidade através dessas pesquisas, né? Mas nós podemos também observar que, se nós nos basearmos, por exemplo, no livro básico, né, no livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, nós vamos encontrar que lá no início, né, lá na Gênesis, logo no iniciozinho da Bíblia, nós vamos encontrar a família que dentro daqueles dogmas, né, dentro daquela colocação que foi feita por Moisés, seria a primeira família, que nós sabemos que cientificamente é diferente. Aquilo ali é analógico para nos mostrar o primeiro casal que se conhece lá na Bíblia, que é o Adão e a Eva. E aí vamos ver que eles tinham filhos, que os filhos se casaram, etc. Esse é um tema para aprofundar em outra ocasião, mas nós vamos ver que aí já existia uma organização familiar, né? Esse é um dos registros do livro sagrado dos cristãos, né? Mostra já o homem naquele processo de procurar, né, a harmonia, procurar a paz, mas ainda naquele momento ainda se vivia, né, diversas dificuldades, né? E mostra claramente que foram exatamente a solução dessas dificuldades que nos levou a sermos os seres adiantados que somos hoje, né? E nesse registro aí, né, que é o primeiro, que é Adão e Eva, nós vamos ver que a harmonia ali foi quebrada por um evento infeliz, né, em que um irmão matou o outro, né? Caim matou Abel, tá? Nesse evento aí antigo. Coisa que ainda hoje nós vemos, graças a Deus, em condições muito
melhores vivemos hoje, em condições de adiantamento, de esclarecimento, de enobrecimento científico muito melhor, né? E também lembrar que Moisés, né, sobre a questão da coisa sagrada, né, porque o Moisés foi um grande legislador hebreu, né, ele tinha missões importantes, das mais importantes era a implantação do Deus único, outra muito importante, a educação do povo hebreu, ainda sobre o povo hebreu, muito importante, desenvolver a fé do povo hebreu. E ele fez isso. Tá? O povo hebreu, quem já teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, conhece esse livro, vocês vão ver a fé que tinha Gesiel e Abigail, né? Esse Gesiel e aquele que se tornou o primeiro mártir cristão, né? O Estevão. Tá? Antes de conhecer Jesus, eles disponibilizavam de um padrão ético e moral e de uma fé muito elevada, né? Então isso tudo em função da educação, da formação que Moisés trouxe. Mas Moisés trouxe também um trecho da lei de Deus, que é o trecho sagrado que ele recebeu no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos que estão narrados lá no livro do Êxodo 20. O Êxodo é um daqueles 5 livros atribuídos a Moisés, né? E nós vamos encontrar nesses 10 mandamentos, gente, um resumo da moralidade, né? E os 3 primeiros deles se referem a Deus. Os outros 7 se referem ao próximo. Ocorre que o primeiro dos 7, referente ao próximo, se refere à família. Né? É onde Moisés coloca lá, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Lembrando que isso foi escrito há cerca de 3.300 anos, né? E que isso é trazido pelos espíritos superiores a Moisés e Arão no topo do Monte Sinai. E que no tempo de Jesus, o Senhor pegou tudo isso aí, esses 10, e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, ele pegou os 3 primeiros, e o próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas, né? Porque o judeu naquele tempo tinha uma preocupação muito grande de alguma forma apanhar Jesus indo contra a lei de Moisés. E Jesus então coloca para eles, então gente, a lei de Moisés, ela pode ser resumida, a parte sagrada da lei de Moisés pode ser resumida em 2. É amar a Deus incondicionalmente e também o próximo incondicionalmente. Aí estão todas as leis e todo o conhecimento e ensinamento trazido pelos profetas, pelos sacerdotes, pois eles foram aqueles primeiros iniciadores, né, da implantação da moral no planeta Terra, né? Então, observe que o Deus aí, há 3.300 anos, né, era um Deus que fazia escambo. Por quê? Porque aqueles que estavam naquela época, né, aqueles de nós que estavam reencarnados naquela época, não tinham uma outra forma de entender Deus. Entendíamos Deus dessa forma. Um Deus que mercadejava, um Deus que fazia escambo, né? Então, é por isso que ele fala, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E por que, gente, que o primeiro dos 10, porque depois vem não matarás, não roubarás, não desejar a mulher do próximo, não levantar falso testemunho, tudo quanto o próximo, tá? Essa lei vem como negação, mostrando que você tem que amar o próximo, né? Acontece que, naquele tempo, embora a família já tinha esses predicados todos, né, de união, de proteção, quando os pais ficavam muito velhinhos, eles se tornavam estorvos. E por sermos nômades naquela época, os pais normalmente eram abandonados. Por isso que o primeiro dos mandamentos sobre o próximo é em relação a esse item da família que ainda é muito atual e será para sempre. A reverência, o respeito, o amparo, o amor, o afeto, que devemos a todos da família, particularmente aqueles que fundaram a família e que envelheceram e que necessitam de muito apoio, muito afeto, muito amor.
muito amor. Porque isso vai ser para sempre, vai ser para aqueles que hoje são jovens, que amanhã também serão idosos, etc. e etc. Né? Mas nós poderíamos considerar, e aí acho que nós temos também o modelo de família, né? Mas sabendo que esse modelo, para nós, é o nosso objetivo, porque ainda não estamos ao nível da mais bela e instrutiva das famílias que foi constituída na Terra, que é a Sagrada Família. Né? É uma forma sutil, diferente, né, de como foi formada essa família, que, dada a sua importância, dada a sua grandeza, ela foi tratada diretamente por Deus através de um anjo junto a Maria, a nossa querida mãe, a mãe de Jesus, a mãe de Nazaré. Né? Conta, né, lá no Evangelho, que um anjo, né, o anjo Gabriel, enviado por Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem casada com um homem de nome José. E o nome da virgem era Maria. E ao chegar o anjo na casa de Maria, ele diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque ela levou o maior susto quando o anjo aparece para ela, né? Porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Esse texto é chamado de a Anunciação de Maria, né? Quando o anjo anunciou a Maria, né, a sua condição de mãe, numa condição muito especial, pois foi dada a Deus, nosso Pai, a ela, o compromisso, o belo, lindo, maravilhoso compromisso de gestar o corpinho do menino Jesus, do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Esse, portanto, como sabemos, como está tão claro no Livro dos Espíritos, né, é o nosso mestre, modelo e guia. E, como disse, por ser o nosso mestre, modelo e guia, ele, aquele filho, José, aquele pai, José o carpinteiro, Maria, aquela mãe, eles estão muito à nossa frente. Mas é, sim, seguramente, o modelo de família, o exemplo de família. Né? Quantas famílias vivem situações muito dolorosa, né, em seu seio, com seus membros, mas aquela família sofreu muito, né, com o opróbrio que nós aplicamos ao nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que era totalmente puro, né, que é totalmente puro, né, que veio para a Terra numa proposta magnífica, que Deus nosso Pai aproveitou, né, aquele momento para enviar à Terra o unigênito, o único Filho perfeito do Pai que veio à Terra para nos servir de mestre, modelo e guia. Todo aquele sacrifício que ele passou foi muito cruel, foi muito ruim. Mas aquele sacrifício, naturalmente, ele tinha que ser exemplificado. E foi nesse item que, quando Jesus, momentos depois de sair da Santa Ceia, ir para o horto, fazer as suas preces, numa delas ele fala ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua. O que o Pai respondeu para Jesus em secreto? Sim, meu filho, mas é necessário que tudo aquilo que você falou seja exemplificado na prática, de maneira positiva, pois todos nós sabemos que a palavra ensina, é verdade, mas o exemplo arrasta. Foi por isso que nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, além da sua capacidade imensa, né, de um anjo, submeteu a toda aquela ignominiosa situação, a ignominiosa cruz, desde o momento em que foi preso, levado à casa de Caifás, depois julgado, espancado, colocado coroa de espinho, havia cruz horrorosa até o momento da crucificação, até o momento dele encerrar sua estada na terra. E aí ele dá o maior exemplo, né? Dois dos maiores exemplos que a gente pode tirar do aprendizado e da exemplificação de Jesus, né? É a questão do entendê-lo, do aceitá-lo, de ser o solo fértil, né, na semeadura. Ele foi crucificado entre
2 ladrões, e um deles, vendo aquela condição, refletiu: bom, eu e esse outro aí somos realmente ladrões, mas esse terceiro, por que está sendo crucificado? E ele fala para Jesus, e vê que Jesus estava realmente na condição de Salvador. E Jesus fala para ele: se você quer, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que significa para nós, que entendemos isso, que naquele momento o Senhor definiu um grupo de espíritos que recolhesse aquela alma e levasse para uma colônia. O que provavelmente não aconteceu com o outro, que não teve aquele entendimento. É a mesma coisa hoje. E para mostrar o que é a submissão a Deus e o amor ao próximo, nas suas últimas palavras, ele pede ao Pai que nos perdoássemos, pois nós éramos muito ignorantes e não sabíamos o que estavam fazendo. Mas ele ia continuar, ia nos levar até o ponto que nos encontramos hoje, e ainda ia continuar, e vai nos levarmos até chegarmos a anjo, até nos aproximarmos do Pai, como ele fez, né? Então, é muito importante a gente considerar, né, a opção por Jesus, porque tudo passa por esse processo de espírito simples e ignorante a anjo. E nós só temos um exemplo na Terra, é ele, que também é o governador do nosso planeta, né? Interessante que quando o anjo fala para Maria, então, né, que te há de nascer e será chamado o Filho de Deus, disse ao homem. Então Maria responde a ele, disse Maria ao anjo: como se fará isso, uma vez que não tem contato com o homem? O anjo respondeu para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Disse então Maria, aí que a gente vê a submissão, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, se ainda hoje é muito difícil entender aquela concepção, você imagina para aquela jovenzinha, mais espírito de altíssima envergadura, né? Segundo alguns autores, tanto ela como José, estão com Jesus desde antes do planeta ser criado. Então, são daqueles trabalhadores que realmente da primeiríssima hora junto com Jesus, né? E aí as coisas que nós conhecemos se desenvolvem, né, em função da elevação de Jesus, da sua missão gloriosa, e a partir desse momento do nascimento, nós vamos encontrar depois Jesus, novamente aos 12 anos, né, quando ele precocemente, né, para no templo, e as autoridades do templo resolvem interpelá-lo, e ele consegue mostrar para eles uma condição de elevação muito grande, né? Muito mais tarde, né, a gente volta a encontrar Jesus nos evangelhos, na boda de Caná, quando ele realmente se torna conhecido. E esse conhecimento, que foi através do fenômeno, que é aquele que ainda nos atrai ainda tanto hoje, ele começou então a distribuir docemente o seu evangelho, né? O maior código de sabedoria celestial que chegou à Terra, ou seja, a constituição de uma esfera divina. Aquele que chegar a entender e vivenciar no nível máximo, né, o sermão do monte, principalmente, pois ali está o extrato moral de um anjo, chega à condição de Jesus. Por isso que esse é o nosso desiderato, o nosso objetivo maior, né? E então, uma vez que nós vimos aí a constituição da primeira família, a encarnação, que no caso Jesus não precisava reencarnar, ele encarnou por missão, a reencarnação de um anjo. Vamos ao Livro dos Espíritos pegar algumas questões para a nossa reflexão. A primeira que nós escolhemos foi qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, o que objetiva Deus nosso Pai nos submetendo à reencarnação? Sairmos da vida espiritual, que é a nossa vida, e será a vida definitiva para todos os espíritos, que nunca vamos morrer, e reencarnar num planeta,
né? No nosso caso, um planeta de provas e expiações, que aliás é muito belo, muito bonito, muito bom, e que progride a todo instante, e que estamos chegando próximo a uma fase muito boa, que é a passagem do planeta de provas e expiações para a regeneração, que está totalmente previsto. Jesus previu, né, quando ele saía do templo com um grupo de apóstolos, né, falando para eles que havia tempos muito difíceis e que vieram, né, era tempo de guerra, rumores de guerra, já tivemos duas grandes guerras, ainda temos muitas guerrinhas e muitos rumores de guerra, que haveria desentendimento entre pai e filho, ainda hoje temos, por questões ideológicas, por questões religiosas, etc, etc, né, mas que isso passaria, né, e o codificador lá na Gênesis, no capítulo A Nova Era, mostra com clareza que esse é o momento importante para essa transição de planeta de provas e expiações para a regeneração, que não é uma coisa on-off, não é de um dia para o outro, leva um tempo, é uma era, mas que nós estamos caminhando sim para um planeta muito melhor, né? Então a resposta, então qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta, Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Por quê? Porque quando estamos na erradicidade, quando estamos na colônia, naquela condição de trabalhador e de aprendiz, nós entendemos perfeitamente tudo que nós estamos nos esforçando para entender aqui, que é o Evangelho de Jesus, que é os recursos da doutrina espírita, né, o Consolador prometido por Jesus. Mas quando estamos na Terra, no corpo, esquecemos tudo isso, trazemos apenas a reminiscência na nossa mente, no nossa cognição com a nossa mente, com os arquivos da nossa mente, né? E aí é que vem a dificuldade de mantermos a fé, a resignação, a compaixão, o afeto, o amor. Né? Por isso, a importância do estudo e da vivência desses itens tão importantes, família, reencarnação, de maneira tão bem colocada, não só nos evangelhos, mas também muito aprofundada nas obras subsidiárias. Muita coisa temos nesse sentido aí, né? Então Deus nos impõe a reencarnação com o objetivo de nos fazer seguirmos para frente, aperfeiçoar, passar pelo aprendizado de todas as naturezas, né? E qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É a próxima questão, né? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, né? A próxima questão, então, é a 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? É quase que uma repetição da anterior, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Aí, essa questão, ela traz para nós uma oportunidade de reflexão muito grande, que antes de conhecermos o Consolador prometido, seria muito difícil para nós. Porque imagine o seguinte, se nós vivêssemos uma única vez, o que seria daqueles que não conseguiram chegar à angelitude? E quem seria capaz de chegar à angelitude com uma única reencarnação? Né? Então aí está, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E aqueles que faliram flagorosamente, né? E que caíram em situações complicadas, mas, como sabemos, Deus nosso Pai não desampara nunca. E sempre vai haver a renovação das nossas oportunidades. E mesmo quando caímos, é só uma questão de tempo. Pode até demorar. Tá? Para aqueles que são renitentes no mal, o tempo, a eternidade costuma ser um pouquinho mais longa. Mas há um momento em que se arrepender, como aquele que estava junto com Jesus na cruz, que se arrependeu e naquele momento foi levado para uma colônia, que é o entendimento mais razoável que o Consolador nos passa, para o paraíso que Jesus prometeu àquele nosso irmão. Né? Então, sem a possibilidade da reencarnação, como é que nós reconciliaríamos com os nossos inimigos? Como é que nós reencontraríamos os corações de afeto para nos ajudar na luta enquanto estamos reencarnados? Né? No Livro dos Espíritos, gente, a gente pode entender o quanto o codificador zelou pela questão da reencarnação. Por quê? Ele usa
na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é realmente a revelação, que é a parte mais longa. Se você pegar as outras 3 partes do Livro dos Espíritos, ele é escrito em 4 partes, né? E ver a quantidade de páginas, você vai ver que as 3 juntas são menores do que a segunda parte, que é realmente a revelação, né? E ali você vai ter o capítulo 4, diversas questões, onde eu tirei essas que eu acabei de citar, e você vai encontrar isso no capítulo 4. E no capítulo 5 você vai encontrar uma única questão, que na verdade é uma dissertação. É um dos mais belos documentos da obra básica sobre a reencarnação, que é a questão 222. Ela é enorme, ela tem várias páginas, mas é uma leitura muito fácil, muito gratificante, que dá um retorno muito grande para o nosso entendimento, e virtude da capacitação do codificador, que ali ele se esmera, ele faz de tudo para esgotar aquilo que é necessário para modificar a nossa mente em relação ao conceito reencarnação. Eu pensei um trechinhos dela para a nossa reflexão. Um deles é assim, o codificador coloca: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E ele continua: Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metapsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. E aí entra um detalhe importante. Os egípcios, né, entendiam a reencarnação de tal maneira que o que são as pirâmides? Eram túmulos de milionários, porque aquilo custava uma fortuna e levava cerca de 20 anos para ser construído. E eles eram enterrados com todos os seus bens, com tropa, com serviçais. O único que entrava morto ali era o nobre. Eles, naturalmente, só se preocupavam com a reencarnação dele ali, né? Então, por isso é que eles embalsamavam o corpo, porque achavam que ia ressurgir, o que gerou o dogma da ressurreição da Igreja Católica. Na verdade, a reencarnação não poderá ser hipótese alguma naquele corpo, uma vez que biologicamente, no ato que encerra o fluido vital, né, destinado a uma existência, o corpo se decompõe, né, e numa das mais belas alegorias que tem lá na Gênesis, né, uma delas é o casal Adão e Eva, né, mas uma das mais belas que o Moisés coloca é: do pó vieste, do pó retornará. Porque nós sabemos que se você fizer uma análise química da composição química do nosso corpo, você vai ver que os elementos que tem no nosso corpo também tem no solo. Então, quando nós somos enterrados, por exemplo, o solo vai absorver todos esses elementos, vão passar para outras aves, para outros corpos, etc, etc, etc. Né? Então, só que já os indianos entenderam que o momento é psicose, que é possível reencarnar, mas é possível reencarnar como animal e o animal como homem. Como quando nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, das obras subsidiárias, nós sabemos que isso é impossível, porque o princípio inteligente, né, que habita o corpo de um animal ainda não tem os requisitos e ainda não foi individualizado pelo nosso Pai para gerar alguns recursos, né, que nós podemos entender muito bem no Livro dos Espíritos, mas no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que é um dos livros mais fantásticos da obra subsidiária, né, ele mostra com clareza a evolução do princípio inteligente, o momento que ele é isolado e começa esse processo até Deus nosso Pai criar um espírito, que é um de nós, né? E então, hoje para nós, né, e olha que mesmo, né, quando Jesus esteve na Terra, a reencarnação não era aceita. E para os indianos, né, isso chegou a cerca de 5.300 anos através de Krishna, através do Bhagavad Gita. Então, olha que ainda hoje nós temos dificuldade. E é isso que é o último trechinho da 222 que eu vou tirar. E Kardec coloca assim: seja porém como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. É fantástico
né? A clareza de pensamento e a colocação das palavras do professor Hippolyte Leon Denis Arrivaga, né? Então vejam bem, para que ela pudesse impressionar os sábios egípcios, que eram exilados do Capela, que conheciam a reencarnação, os sábios indianos, particularmente aqueles, né, aquela família de onde veio Krishna, os Vedas, seres muito adiantados que estiveram na Terra, né, eles também, exilados do Capela, conheciam a reencarnação, né? Então, para que pudesse impressioná-lo, tinha que ter um fundo de verdade. E Pitágoras, né, um grande cientista. E claro que, quando o codificador fala, né, então, assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor, né? Tudo a ver com as necessidades que temos para mudarmos os nossos paradigmas e quando tivermos que passar para aqueles que nos procuram, né, na casa espírita, ou na família, ou na sociedade, onde quer que seja, para tratar da questão da reencarnação, termos esses conhecimentos tirados da doutrina para que possamos dar um passo além na divulgação do Evangelho de Jesus da forma rediviva. E nós vamos ver que a reencarnação tem muita importância e muita utilidade. Uma delas é numa das colocações mais importantes que Jesus fez, que é a questão do inimigo. Observe que existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 17, o Sede Perfeito, que é aquilo que nós ainda não somos, mas estamos a caminho, estamos trabalhando isso em nós, né? Jesus, que o Kardec, né, o codificador, ele coloca como, vamos dizer assim, o trecho âncora para ele desenvolver o Evangelho, o capítulo 17, o Sede Perfeito, é que um dos itens mais importantes da perfeição é perdoar o inimigo, fazer prece pelo inimigo, amar o inimigo. Isso denota, isso mostra uma grande evolução. Tá? E nós podemos, então, lendo um trechinho do Evangelho de Jesus, Jesus fala o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. E aí sobre um texto desse, sobre uma coisa clara dessa, para quem se vê como espírito, que eu posso afirmar com toda segurança: se não nos vermos como espíritos, vai ser muito difícil entendermos o Evangelho de Jesus. Vai ser muito difícil encaixar em nossa cabeça, como encaixa com tanta facilidade, porque chegamos por maturidade ao Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, a esse conhecimento da vida no mundo espiritual. Pois Jesus nunca falou para homem ou mulher, ele sempre falou para espíritos, encarnados ou desencarnados, né? Por isso que esse amor que ele prega, ele é estuante nos dois planos da vida, na vida física, na vida imaterial e em todas as plagas do universo. É a mesmíssima lei, a lei de Deus, que é igualzinha ao próprio Criador. É perfeita, imutável e eterna, como o próprio Criador, né? Então, a reencarnação, uma das grandes funções é essa. Conhecemos muitos casos de reencarnação, né? E quiçá a nossa própria, que é a reencarnação, para atender esse quesito de reconciliação com o inimigo. Que não necessariamente seja só aqueles da nossa consanguinidade, porque nós temos, às vezes, com frequência, encontrado, tudo nós encontramos ao longo da nossa existência, um vizinho que não vibra bem conosco ou vice-versa, um chefe, um subalterno, um companheiro de trabalho, na nossa própria família. Então, isso mostra claramente que alguém ali, né, não tem afinidade ainda e precisa resolver essa questão. Essa é uma das grandes sacadas da reencarnação. Resolver a questão da reconciliação, que nós não conseguimos fazer antes da desencarnação e enquanto estávamos na erraticidade, né? Tem muitos casos, né? Um dos casinhos muito simples, mas muito relevante, muito fácil, porque ele é explicado cientificamente
por um médico do mundo invisível, que é o Alexandre, né? Numa das obras do André Luiz, que é um missionário da luz, que é a reencarnação do Segismundo. Quase todo espírito a conhece, né? Mas quem quiser conhecer essa questão da lei de causa e efeito, essa questão de reconciliar com o inimigo, num nível bem mais profundo, leia o livro Ação e Reação, ainda do autor André Luiz, também na iluminada mediunidade do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, né? Nesse livro, nós vamos encontrar muitos casos, diversos casos, tá, de reencarnação, que mostra claramente essa questão de que não se reconciliaram enquanto estavam na vida, não aproveitaram, não foram depressa para a reconciliação e tiveram que nascer juntos, né? Vamos deixar os casos para que vocês possam ler, né? Tanto no livro Missionário da Luz, a Reencarnação do Segismundo, como no Ação e Reação, os vários casos que tem lá, né? Mas eu vou me valer de um conto do Richard Simonetti sobre o Livro dos Espíritos. Fantástico esse conto. O título dele é Do Céu para a Terra, né? Simonetti conta aqui. Um professor, né, dando um curso de pós-graduação, ou seja, é um curso, tanto o professor no nível muito elevado, como seus alunos no nível elevado, né, fazendo um curso de pós-graduação. E o professor faz a seguinte pergunta aos seus alunos: gente, se vocês tiverem que serem exilados numa ilha deserta e não puder levar nada, absolutamente nada, apenas um livro, qual o livro que vocês levariam? E os professores ficou estupefado, porque todos eles, por serem homens cultos, né, capacitados, colocaram lá os mais importantes livros. É o Sonho, né, a Teoria da Relatividade de Einstein, O Sonho de Baudelaire, e foram colocando grandes livros, né, livros de Platão, só grande livro. O professor parou, meditou e falou para eles: não seria mais proveitoso vocês levarem um manual de sobrevivência numa ilha deserta? Aí eles pensaram, refletiram, sim. E aí ele fala para nós espíritas, todos os espíritos, mas nós que acessamos esse conhecimento. Ele fala: gente, e você, quando estava na erradicidade, certamente pediu para trazer um manual de reencarnação, um manual de como viver no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. E ele fala: saiba, gente, que o manual já está na Terra, tá? Ele foi trazido pelo Espírito Verdade, a sua equipe, através da inteligência do Mestre de Lyon. É o Livro dos Espíritos. É muito grande a informação que a gente consegue tirar aí. E Simonetti fala mais: antes de você reencarnar, posso até adivinhar muita coisa que você colocou no seu plano de reencarnação. E vamos ver se nós também não colocamos a mesma coisa que o Simonetti sugere aí. Ele coloca, primeira dela, disciplina das emoções. Qual de nós não precisa disso? Controlar as nossas emoções. Estarmos num estado em que nada nos altere de maneira a nos tirar da rota, nem da calma, nem da paz, nem da harmonia. Disciplina das emoções. A segunda, reforma íntima. Uma das coisas que os espíritas mais colocam, né? Fazer a tal da reforma íntima, que na verdade nada mais é do que nos educarmos. Trabalharmos com severidade a nossa educação moral. Um métodozinho está na questão 919A do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos deixou, né? A terceira, exercício da caridade. Qual de nós não nos comprometemos com os nossos guias, com os nossos amigos espirituais, de sermos bons, que é o exercício prático da caridade? A outra, aquela que nós acabamos de tratar, a reconciliação com os desafetos. Qual de nós não se propôs a isso? Colocar no contrato, né? E
A outra, consolidação de laços afetivos. E se por acaso nascermos com alguém que nós já gostamos, que já temos afeto, é consolidar, é apertar esses laços de afeto, melhorar esse afeto, construir o amor na plenitude. Então, tudo é aproveitável na reencarnação. E aí temos, então, 6 itens. E o sexto é o seguinte: resgate dos débitos kármicos. Qual de nós que estamos vindo das reencarnações menos adiantada do que as atuais, que não deixamos débitos para o passado e imploramos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de resgatá-los, né? E aí nós podemos ver com toda pujança a família e a reencarnação. Aprender a disciplina das emoções, fazer a reforma íntima, exercício da caridade, reconciliação com desafetos, consolidação de laços afetivos e resgate dos débitos kármicos. Aí são apenas alguns itens. Tem muito mais coisa no nosso compromisso reencarnatório e na nossa proposta de aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né, para fecharmos o nosso estudo de hoje, nós vamos encontrar, né, capítulo 14, item 9, Santo Agostinho, dando uma aula sobre essa questão de o que precisamos entender sobre esse processo que nós recebemos em nossa família, que são os nossos filhos, e que um dia foi na família dos nossos pais, nós nascemos com seus filhos. Santo Agostinho nos coloca assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão vir a salvar outros. Gente, quanto tem de sabedoria de Deus na reencarnação e na família. Esse binômio família-reencarnação tem uma importância muito grande. Dos talentos que o Pai nos emprestou, essas duas dádivas são muito grandes. E nós precisamos, sim, pensarmos muito nisso. Levarmos muito a sério essas oportunidades para que possamos retornar para a pátria espiritual, para a colônia de onde vivemos, em condições de, mesmo chorando de saudade, mesmo procurando readaptação no mundo dos espíritos, porque vamos levar um pouco das dependências do corpo físico, mas felizes por não termos falido de novo, porque muitas reencarnações nós falimos em função desses compromissos que nós assumimos, por misericórdia do Pai, que nós pedimos, o Pai nos concedeu, e nós não conseguimos muitas vezes lograr êxito, né? Então, que possamos, né, refletir com muita segurança, com muita tranquilidade, sobre esse binômio família e reencarnação. E podemos assegurar que a fonte mais segura para a nossa informação está no outro binômio, o binômio Jesus e Kardec. E é aí, nesse binômio, que nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para cuidar dessa reencarnação. E se não bastasse, depois de Kardec nós temos as obras subsidiárias. Só o nosso irmão Chico tem quase 500 livros, Divaldo mais de 350, Ivone, se eu não me engano, quase 20, e por aí afora. Muita coisa temos na Terra. Depois de Jesus, né, que nos trouxe ao Evangelho de amor, a carta magna de uma esfera celeste, e também temos as obras da codificação e as obras subsidiárias. Muito obrigado a todos pela atenção e pelas boas vibrações, e mais uma vez desejamos muita paz a todos.